Então, boa tarde, pessoal. Nós, na semana passada, iniciamos a discussão sobre a teoria socialista e nessa semana eu vou retomar alguns pontos da semana passada, porque eu quero deixar essa aula gravada para que ela sirva de base para que vocês possam olhar novamente e tirar alguma dúvida, porque na próxima semana a gente vai fazer uma avaliação. A sexta unidade ela é bem curta, talvez os outros professores já tenham falado com vocês, e a gente vai fazer uma avaliação só, valendo 8 pontos, com todos os conteúdos trabalhados, certo? Então, os conteúdos que nós trabalhamos na quinta unidade e esses agora da sexta unidade. Vai ser uma avaliação só de múltipla escolha, objetiva. Assim que vocês terminarem, como vai ser pelo Google Forms, vocês terão já o resultado. E a outra nota vai ser a ACC da sexta unidade. Então, com esses 8 pontos da prova e a ACC, vocês concluem o ano, né, fechando a sexta unidade. Espero que daqui para terça-feira eu consiga concluir todas as correções e já passe a nota de vocês da quinta unidade. Ok? Vamos começar então. Bom, o que seriam essas teorias socialistas? Eu vou fazer um pequeno resumo das discussões da aula anterior, que é para que vocês se apropriem desse conhecimento. Então, como o próprio nome está dizendo, as teorias socialistas são as teorias que vão fundamentar a ideia do socialismo e do comunismo. Então, vai se contrapor às ideias liberais, burguesas, onde o comércio é mais valorizado e essa liberdade é uma liberdade que não leva em consideração as desigualdades que já existem na sociedade. Então, essas teorias socialistas elas vão fundamentar a preocupação da classe trabalhadora proletária em montar um novo modelo de sociedade que não seja capitalista. Então, assim, ela é fortalecida justamente por essa busca do proletariado, né? E a palavra proletário vem de prole, aquele que só tem a família. Proletariado é o trabalhador, né? É aquele que vende sua mão de obra e que nada tem a não ser a família, né? E a força de trabalho. Então, na sociedade moderna, e principalmente depois que começou o período da industrialização, né? A Revolução Industrial, essa exploração do trabalho humano foi muito pesado, aumentou bastante, com cargas horárias excessivas de trabalho, com mulheres e crianças trabalhando nas fábricas, essas pessoas confinadas em uma fábrica, as maquinárias, quer dizer, a implantação do maquinismo, substituindo a mão de obra humana e acelerando a produção. Então, o que o artesão fazia e demorava tempo a fazer, uma máquina faz numa grande quantidade. E isso termina sendo uma das formas também de aumentar o capital, mas concentrar esse capital na mão de poucos, né? Então, a sociedade passa a ser mais urbana, as fábricas insalubres, ou seja, com situações precárias, as moradias dos trabalhadores também difíceis, salários baixos, miséria, nada que a gente já não conheça e que perceba isso até hoje.
Então, é nesse clima de desigualdade que surgem as teorias socialistas, né? Então, os operários vão criando suas organizações, que seria, por exemplo, os sindicatos, os conselhos operários, as comissões de fábrica, os comitês de greve, os jornais operários, né? Que vão dar as bases para a fundação, por exemplo, em Londres, da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Que foi fundada em 1864, e estimulou a realização de congressos em diversos países, ou seja, a luta do trabalhador se espalhou pelo mundo. Ora, nesse, nessa realidade, nessa conjuntura, né, a primeira forma de socialismo que surge é o socialismo utópico. E o que seria esse socialismo utópico? Se você for olhar no dicionário, utopia é sinônimo de fantasia, é sinônimo daquilo que é enganoso, né? Que tem um sentido pejorativo, de algo irrealizável, né? Difícil e irrealizável. Esse socialismo utópico, ele pensa uma sociedade igualitária, onde o proletário tome o poder, mas não com base em estudos aprofundados que o faça ter uma base científica de como fazer isso, né? Então, por exemplo, esse socialismo utópico, ele se contrapunha ao socialismo científico, que é um socialismo que é desenvolvido por Karl Marx e Engels. Seria justamente toda uma teoria de como se montar uma sociedade socialista. Então, o socialismo utópico, por exemplo, acreditava que haveria condições de chegar a um consenso com o explorador, né? De construir uma sociedade onde o explorador abrisse mão dos seus direitos e pudesse admitir a possibilidade de uma reforma da sociedade por meio da sua bondade, né? Que tivesse a participação de todos, né? Mera ilusão, porque os detentores dos meios de produção, aqueles que detêm o poder econômico, na sua cabeça prevalece sempre a ideia do lucro. Então, nunca que essas pessoas vão abrir mão dos seus privilégios para favorecer a classe trabalhadora. Mas o socialismo utópico acreditava inclusive nisso, né? É, algumas sugestões consistiam na organização de colônias cooperativas, por exemplo. Eles tinham uma ideia de fazer colônias cooperativas. Cooperativa é a ideia de que o proletário é dono da própria empresa, né? De forma cooperativa, que exclui a propriedade privada na associação voluntária de pessoas vivendo em comunidade. Então, assim, havia uma certa ingenuidade no socialismo utópico, que vai ser justamente questionada por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Então, essa foi o início da discussão que a gente fez na aula passada. E eu vou continuar até o final da coisa para a gente ter isso gravado, certo? Então, assim, o que seria a teoria marxista? Primeiro, já é a ideia de um socialismo científico. Karl Marx e Engels foi os protagonistas, os que elaboraram essa teoria, né? Engels era um industrial, né? Uma pessoa que tinha uma família que tinha uma certa condição e por diversas vezes podia ajudar Marx financeiramente, porque Marx foi muito perseguido justamente por montar uma teoria que ia contra o poderio econômico, né? A estrutura capitalista. Então eles escreveram juntos, por exemplo, a ideologia alemã, a Sagrada Família, mas a obra mais famosa e que faz da base do socialismo científico é a obra O Capital, de Marx, né? O Capital é justamente um estudo do capitalismo.
para entender o capitalismo e propor algo diferente. Então, teve também a Miséria da Filosofia, né? Foi redigida sozinho por Marx. Ou seja, tiveram várias obras que os dois juntos trabalharam. Né? Então, Marx e Engels, aliás, Marx e Engels, Friedrich Engels, eles pegaram a ideia da dialética de Hegel e colocaram de ponta cabeça. Porque a ideia de dialética de Hegel é uma ideia idealista. É, um, é uma dialética idealista em Hegel. Em Marx e Engels, essa dialética é materialista. É o materialismo dialético. Eu vou explicar a diferença. Hegel acreditava que primeiro se formava as ideias, primeiro se formava as consciências. Essas ideias eram formadas pela dialética e só depois dessas ideias serem formadas é que se transformava a sociedade, é que se fazia a revolução. Marx e Engels colocam que a dialética é o contrário, ela nasce primeiro das relações materiais, ou seja, ela nasce das relações concretas da base da sociedade. Então, por exemplo, é no chão da fábrica, é no trabalho sofrido, aonde existe o detentor dos meios de produção, aquele que detém tudo que gera riqueza na sociedade, que é a burguesia, a elite, e o sofrimento passado pelo proletário, que nada tem, que é o desprovido dos meios de produção, que nada tem a não ser a mão de obra de sua família, que nessa relação de sofrimento e de ausência das coisas que a consciência se forma. É nessa relação material de exploração que, tendo a exploração, sofrendo na pele a exploração, nessa relação material com as coisas, é que o proletário formula sua consciência de classe. E depois é que as ideias surgem para transformar a sociedade. Então, eles colocam a dialética hegeliana de cabeça para baixo. Então, esse materialismo dialético é isso. É esse materialismo que surge da luta dos contrários, dessa dinâmica, dialética vem de diálogo, né? E que é a fonte de consciência. Né? Então, ao contrário do idealismo de Hegel, para Marx, a matéria é o dado primário, a fonte da consciência, e está de um lado, de um dado secundário, derivado, pois a reflexão da matéria. Então, aquilo que eu falei para vocês, assim, é na condição de sofrimento e de estrutura de base da sociedade que as consciências surgem. Então, por exemplo, no feudalismo, nós tínhamos o senhor feudal que explorava, colocando vários impostos aos servos e aos artesãos, e esses servos e artesãos, nessa relação servil de pagar impostos e mais impostos ao senhor feudal, nessa exploração aonde as terras pertenciam ao senhor feudal e o servo apenas trabalhava nessas terras, é nessa contradição material que as consciências se formam. Isso é que é o materialismo dialético. Né? Então, a dialética é a estrutura contraditória do real, que no movimento constitutivo passa por três fases. Então, eu expliquei para vocês. A dialética é assim, há sempre uma ideia, que eles chamam de tese, há sempre uma ideia, a tese. E essa ideia tem sempre uma ideia contrária, que é a antítese.
Do confronto entre a tese e a antítese, surge a síntese, que é uma nova ideia. É uma espécie de consenso. Só que essa síntese, ela se transforma numa nova tese e surge uma nova antítese e vai gerar uma nova síntese. Ou seja, a dialética é um movimento constante, é uma luta dos contrários. Então, a consciência que eu tenho das coisas vem justamente dessas contradições. Então, eu sei o que é pobreza porque tem riqueza. Eu sei o que é fome porque tem fartura. Eu sei o que é trabalhador porque tem a elite, que nada faz e que ganha tudo. Então, nessas contradições sociais é que se formam as consciências, né? Então, explica-se no movimento, o movimento da realidade, pelo antagonismo entre o momento da tese e da antítese, cuja contradição deve ser superada pela síntese. Então, as contradições são superadas pela síntese, mas essa síntese se transforma sempre em uma nova tese e vai gerar uma nova antítese. Ou seja, há um movimento constante, né? Então, o materialismo histórico é o materialismo que dá as bases da sociedade. É o que ele vai chamar de infraestrutura. Então, infraestrutura é a base da sociedade. Então, por exemplo, a infraestrutura das sociedades, das grandes civilizações, do modo de produção escravista, estava na escravidão. Então, assim, a infraestrutura estava em um determinado grupo humano se apropriar das terras e, se apropriando das terras, outros vão ficar sem essas terras e aqueles que ficaram sem as terras se tornaram escravos daqueles que têm as terras. Aí surgem os faraós, surgem as grandes civilizações que nós conhecemos, a Grécia, Egito, Mesopotâmia. Então, nessa infraestrutura, a relação para se manter a sociedade. A infraestrutura seria a base e da sustentação econômica à sociedade. Então, nessa infraestrutura do modelo de produção escravista, quem sustenta e quem trabalha para, de fato, gerar riqueza é o escravo, né? Então, é sempre nessa infraestrutura, nessa base da sociedade, que as consciências surgem. Aí, a superestrutura já é o campo da ideia. Enquanto a infraestrutura é a base, a superestrutura está ligada à questão da cultura, está ligada à questão da religião, está ligada à questão como é que chama, é, da arte, da filosofia. Ou seja, falar em superestrutura é falar nas consciências. Falar na superestrutura é falar nas ideias. Falar na superestrutura é falar naquilo que está no campo das ideias e que é algo que os seres humanos vão desenvolvendo no decorrer da história. Falar em infraestrutura é falar na base da sociedade. É como a sociedade garante o seu sustento. Pronto. Infraestrutura é isso. É a base da sociedade, como a sociedade garante o seu sustento. Então, por exemplo, se a gente for falar do feudalismo, do modo de produção feudal, essa infraestrutura seria a servidão, porque a relação de produção é a servidão. Então, assim, o que é que gera a riqueza na sociedade feudal? Possuir terras. Quem é o detentor das terras que gera riqueza? O senhor feudal. Qual é a relação que o senhor feudal tem com quem trabalha na terra? É uma relação de domínio e que o que trabalha na terra só faz servir o senhor feudal. Essa relação de servidão é a base, é a infraestrutura. Certo? Então, esse é o materialismo histórico que ele fala. É esse materialismo que tem como base da sociedade a infraestrutura, que é aquilo que garante a sobrevivência da
sociedade e tem a superestrutura, que é o campo das ideias. Então, falou em superestrutura, falou no campo das ideias. Falou aonde essas ideias são desenvolvidas. São desenvolvidas na linguagem, são desenvolvidas na igreja, são desenvolvidas na arte, são desenvolvidas nas crenças religiosas, são desenvolvidas nas concepções de ciência, ou seja, na cultura. Né? Então, assim, para Marx e Engels, essa consciência de arte, de ideia, de literatura, de filosofia, de concepções culturais. Essa superestrutura, ela é formada a partir dessa base que é a infraestrutura. A partir dessa base material, que é a infraestrutura, é que se formam as consciências. Certo? Ah, e o que seria, então, a teoria da praxis? A teoria da praxis nada mais é do que a junção de teoria e prática. Praxis é eu ajo no meio, ou seja, eu, por meio do trabalho, modifico a natureza e também recebo dessa natureza uma modificação de mim mesmo. Eu vou explicar melhor. Digamos que um homem chegue na floresta e aí tem uma árvore. Essa árvore, ela tem o tronco da árvore, ele olha ali. Então a árvore em si é um objeto natural. Certo? É um objeto natural. Por quê? Porque está na natureza, ninguém criou, está ali na natureza, intacto. A gente chama isso de objeto natural. Esse ser humano, ele pega essa árvore e ele pensa, eu vou pegar o tronco dessa árvore e vou usar um machado, usar uma ferramenta e vou fazer uma canoa com o tronco da árvore. Ora, a canoa pronta já é um objeto cultural, fruto do trabalho humano. A árvore, um objeto natural. A canoa, um objeto cultural, fruto do trabalho humano. Ora, a partir do momento que o homem pega o tronco da árvore e transforma na canoa, fruto do seu trabalho, ele está transformando a natureza num objeto cultural e, ao mesmo tempo, está se transformando. Porque, ao transformar a natureza, ele pensa no que está fazendo. E, ao pensar no que está fazendo, ele também se transforma. Isso é a ideia da praxis. A praxis é esse exercício entre teoria e prática. É a prática e a teoria junta, gerando consciência por meio do trabalho. E essa consciência me faz transformar o meio e também o meio me transforma. Essa é a prática. Acho que aí eu consegui explicar bem. Né? Então, assim, grosso modo, seria isso a ideia de Karl Marx. Né? Então, Karl Marx ele vai falar que as sociedades elas vão se modificando justamente a partir dessa base de sociedade. Então, ele diz assim, as primeiras sociedades foram o que ele chamou de comunismo, desculpem, comunismo primitivo. O que seria esse comunismo primitivo? O ser humano, ele, quando surge, ele age na natureza, a natureza pertence a todo mundo, o meio pertence a todo mundo, e todo mundo que precisa, por exemplo, de uma fruta, vai lá na natureza e pega. Isso aí é o que ele vai chamar de comunismo primitivo. Precisa de uma caça, vai lá na natureza e pega. Então a natureza pertence a todo mundo. Ninguém é dono da natureza. E essa relação de igualdade com a natureza fez com que os primeiros homens também tivessem uma relação de igualdade. É o que ele vai chamar de comunismo primitivo. Ora, a partir do momento que um dos homens cerca um pedaço de terra e diz esse pedaço de terra é meu, aí começa a surgir a desigualdade em Marx. Marx vai dizer assim, a partir do momento que o homem cerca um pedaço de terra, ele se apropria de um pedaço de terra e outro homem não vai ter acesso àquela terra. Então vai haver o quê? O domínio do homem sobre outro homem. Quando há o domínio do homem sobre o outro homem, e quando a natureza é apropriada por alguns,
surge a desigualdade, aí muda as relações. Então, nessa relação de infraestrutura, agora a relação é de escravidão. Então, modo de produção escravista. Aí o modo de produção escravista compreende justamente as grandes civilizações da história geral. Então, se você pensar na Mesopotâmia, Fenícia, é, Grécia, Roma, é, ou seja, as grandes civilizações antigas estão todas dentro de uma relação de escravidão. E como seria o escravo nessa época? O escravo seria ou por dívidas, então você me devia, não tinha com que pagar, se tornava escravo meu. Ou por guerras, eu guerreava com um grupo, guerreava com outro, aquele que perdesse se tornava escravo do vencedor. Então, depois teve um modo de produção feudal, que eu já falei bastante, que é aquele modo de produção onde o senhor feudal cobra impostos e as pessoas que estão em suas terras trabalham nessas terras e pagam uma parte do que produzem para o senhor feudal. Né? Agora, só que a sociedade que nós, moderna, depois do feudalismo, veio o modo de produção capitalista. Que aí é quando o que prevalece agora é o comércio. Se prevalece o comércio, então nós temos duas classes. Uma que é detentora dos meios de produção, que é aquela que detém as fábricas, que detém as máquinas, que detém as terras, por exemplo, o latifundiário. E tem uma outra classe que é o trabalhador, que é o proletário, que é o desprovido dos meios de produção. Ou seja, se ele é desprovido, ele não tem os meios de produção, ele não tem aquilo que gera riqueza dentro da sociedade. Então, a única coisa que ele tem é a força do trabalho, que se torna também uma mercadoria. Para Marx, até o trabalho se torna uma mercadoria. Certo? Então, tudo é mercadoria no capitalismo, inclusive o trabalho. E é a mercadoria mais cara, porque gera mais riqueza para a elite, para a burguesia. Bom, foi um pouco isso que eu falei. Aí na página 282 tem o conceito de mais-valia em Marx. Eu vou explicar o que é o conceito de mais-valia para que vocês entendam. Ora, mais-valia não é lucro, é diferente de lucro. Lucro é uma coisa, mais-valia é outra. Deixa eu explicar o que é a mais-valia. Mais-valia é o excedente produzido pelo trabalhador que é apropriado pelo burguês. Então, assim, eu sempre gosto de exemplo, porque exemplo ajuda bastante. Digamos assim, olha, digamos que eu tenho uma fábrica, e nessa fábrica, cada trabalhador meu produza 10 pares de sapato por dia. 10 pares de sapato por dia. Cada trabalhador. Digamos que eu tenha aí 30 funcionários. Então, essa minha fábrica, por dia, produz 300 pares de sapatos. Mas digamos que para pagar a matéria-prima que eu compro para fazer o sapato, para pagar a energia que eu gasto, a manutenção das máquinas, para pagar o salário de todos os trabalhadores, seja suficiente apenas 2 pares de sapato produzido por cada trabalhador durante o dia. Então, eu tenho 30 funcionários que fazem 10 pares de sapato cada um. Então, bastava, ao invés de 300 pares de sapato, bastaria a produção de 2 pares de sapato por dia de cada trabalhador, que daria 30 pares, para que eu pagasse todas as despesas. Todas as despesas. De energia, de água, de tudo. Ora, esses 8 pares de sapato a mais, ele é apropriado pelo detentor dos meios de produção. Ele é apropriado pelo burguês. Ele é apropriado pelo dono da fábrica, pela elite. Essa apropriação do excedente do trabalhador é o que Marx vai chamar de mais-valia. Agora, o problema maior é que o trabalhador ele não tem consciência disso. Que aí ele vai chamar bem assim. O trabalhador ele é alienado.
ele não tem clareza do valor do seu trabalho. E aí ele vai dizer assim, o que é que provocou essa alienação? Então, mais-valia é o quê? É o valor que o operário cria, além do valor de sua força de trabalho, que é apropriado pelo capitalista. Isso é mais-valia, certo? Agora, alienação, quando eu digo assim, você vai se alienar aquele imóvel, você vai vender aquele imóvel. Né? Alienação é vender. Né? Mas a alienação aqui em Marx é a falta de consciência das coisas. Por exemplo, então assim, na sociedade feudal, o trabalhador era artesão. Então, vamos voltar a esse exemplo do sapato para ficar mais fácil. O artesão, ele pegava para fazer um sapato, ele arrumava o couro, comprava o couro, aí ele ia lá, cortava, ele mesmo costurava, ele fazia o solado do sapato, ele montava o sapato e dava a forma. Ou seja, o artesão conhecia desde a matéria-prima ao produto final. Ele conhecia todo o processo de produção. Marx vai dizer assim, com o surgimento das fábricas, a divisão social do trabalho fez com que o trabalhador se tornasse alienado, não compreendesse o seu trabalho como um todo. Por exemplo, na fábrica de sapato, vai ter um lugar que é só para cortar a parte da frente do sapato. Vai ter outro lugar que é só para cortar a parte de trás do sapato. Vai ter outro lugar que é só para costurar. Vai ter outro lugar que vai fazer só o solado. Vai ter outro que é só para colar o solado no resto do sapato. Vai ter outro que é só para encaixotar o sapato. Ou seja, as fábricas formaram uma linha de produção que o trabalhador não compreende mais agora o conjunto do seu trabalho, que o artesão tinha essa compreensão. Aí é o que ele vai chamar de alienação. Ou seja, ele fica alienado, ele fica coisificado. É como se eu pegasse o humano e transformasse ele em coisa. Ele fica de tal forma alienado, eu transformo esse ser humano numa coisa que ele não tem consciência do valor daquilo que ele produz. Não tem consciência do valor do seu próprio trabalho. Certo? Ora, aí ele vai dizer bem assim, esse operário, não tendo consciência, fica mais fácil de ser dominado. Né? Então, o operário não é capaz de reverter o quadro, porque se encontra alienado. O que significa alienação? Conferindo o sentido etimológico desse termo, apresentado no capítulo 5. Trabalho, consumo e lazer. Constatamos que a alienação consiste na perda da posse de um bem. Foi o que eu falei, mas não é a perda da posse de um bem, é a perda de consciência. Se você for olhar a alienação no dicionário, tem a ver com a perda de um bem, quando você vende um bem. Né? Mas a alienação de Marx é a ideia de não ter consciência. É a ideia de não perceber a amplitude do seu trabalho. Né? Então, a mercadoria, Marx vai dizer, ela é um fetiche. Ela se torna um fetiche. Ela se torna... Fetiche é como se ela se transformasse numa coisa mágica. Que a gente não percebe o valor da mercadoria. Não percebe o real valor dessa mercadoria. Né? Ela... E o ser humano é coisificado. O ser humano é transformado em coisa. Em uma pessoa que é manipulável. Né? E a ideologia é justamente eu mascarar a realidade e passar apenas o que interessa. Então, o que é a ideologia? É a dissimulação da realidade. A ideologia é uma forma que eu mascaro a realidade e passo apenas o que me interessa. Vou dar um exemplo. Na ideologia capitalista, passa para as pessoas
a ideia de que é, é bom competir, que você, como vendedor, se você ficar até sua hora é até 6 horas da noite, mas se você ficar até 9, você vai aumentar as vendas, né? Consequentemente, vai ganhar mais. Aí, mas não leva em consideração que você está sendo explorado, que seu salário, que essa sua venda vai enriquecer ainda mais o dono da loja. Então, a ideologia capitalista ela passa apenas o que interessa. Você pode ficar rico com seu esforço, você tem liberdade para crescer, para se tornar, logo você vai se tornar um gerente, uma pessoa assim importante dentro da empresa. É, como é que chama? É, você pode ter lucro se você ficar até mais tarde. Então só passa essas ideias. Mas não passa que na relação capitalista há a exploração do trabalho. Se enriquece no capitalismo pela exploração do trabalho alheio. Que o proletário vende sua mão de obra e não tem consciência do seu salário. Ou seja, só passa a parte que interessa ao capitalista. Então, ideologia é isso, é uma forma de mascarar a realidade e passar apenas o que interessa e esconder aquilo que não interessa. Né? Esconder que existe exploração, esconder que existe, como é que chama, um lucro excessivo, esconder que, por parte esconder as más condições do seu trabalho. Então, isso é um pouco a ideia da ideologia. E Marx ele faz uma crítica ao Estado, porque ele diz assim: o Estado surge, a figura do Estado surge não para ser um mediador entre as classes, mas para garantir a propriedade privada da elite. O Estado ele surge para garantir o domínio de uma classe sobre a outra. Para Marx, o Estado não é neutro. O Estado ele surge para garantir que a desigualdade seja mantida. Essa é a percepção de Estado em Marx, certo? Bom, essa é um pouco a ideia de Marx. Espero ter deixado nítido para vocês. Agora vamos para o anarquismo. Olha, está na página 283. Quando a gente fala em anarquismo, vem logo à nossa cabeça a ideia de desordem. Anarquista é aquele que é bagunceiro, que não quer ordem, que adora o caos. Mas isso é uma ideia errada do anarquismo. O anarquismo não é isso. Né? A teoria anarquista, o princípio que rege o anarquismo é a preferência por uma alternativa de organização voluntária em oposição ao Estado. O anarquismo não acredita na figura do Estado. O anarquista é aquele que acredita que a organização poderia se dar entre os próprios trabalhadores, sem precisar da figura do Estado, do governo. Né? Então, para o anarquista, o Estado é uma instituição nociva e desnecessária. Ou seja, o Estado é uma instituição que não beneficia o trabalhador e também é desnecessária. Daí a ideia de anarquista, por não achar que é importante o Estado, ser vista de forma errada por algumas pessoas. Então, além do Estado, os anarquistas repudiam a estrutura eclesiástica. Então, para o anarquista, todo tipo de hierarquia não é bem vista. Então, além de repudiar a estrutura eclesiástica hierárquica, ele defende o ateísmo como condição de autonomia moral, livre, de dogma e de noção de pecado. Então, assim, para o anarquista, nem o Estado, nem a igreja deveriam existir. Né? Para o anarquista, a organização social se daria por meio de
uma estrutura montada entre os próprios trabalhadores. Então, o anarquismo baseia-se na organização não coercitiva, ou seja, que não exista pressão e o poder de força exercido pelo Estado. Né? Então, é uma organização não coercitiva, regida pela cooperação, pela aceitação dos seus membros da comunidade. Então, o anarquista acredita na ideia do cooperativismo. Né? Então, na sociedade estatal, a ordem social é artificial, estabelecida numa pirâmide de poder que define a estrutura da sociedade por meio de decisões hierárquicas impostas de cima para baixo. Na sociedade anarquista, com cooperação voluntária e ordem social, expressa-se naturalmente. Por isso, os anarquistas repudiam igualmente a criação de partidos que tendem a burocratizar e a centralizar o poder. Vocês vejam que o anarquista ele é mais extremista, né, em relação à ideia de socialismo. Então, não tem nada a ver com o que se propaga de anarquismo no dia a dia. Né? Então, qual seria o princípio dos anarquistas? É a descentralização, ou seja, não ter um poder centralizado, o poder estar pulverizado nas cooperativas, que o poder seja direto, ou seja, é a forma mais direta de representação, né, que fosse uma democracia direta, que as decisões seriam tomadas nos núcleos vitais das relações sociais, ou seja, nos bairros, em locais de trabalho. Esses locais de trabalho, que seriam as cooperativas, nos bairros, era que havia as discussões para as decisões do que deveria ser feito, sem a figura do Estado, né, do poder centralizado. Então, isso é. Ó, eu já pulei aqui tudo isso. Ó. Mais-valia, alienação e ideologia, crítica do Estado, e agora já estou aqui em anarquismo. Então, o anarquista, um dos anarquistas mais conhecidos é o Bakunin. O Bakunin é o mais brilhante anarquista, nasceu em família de ricos aristocratas russos, tornou-se revolucionário graças à influência do francês Proudhon, né? Pierre Joseph Proudhon, um dos chamados socialistas utópicos. Bakunin participou de rebeliões e esteve preso na Sibéria. Sua obra é vigorosa e apaixonada, embora muitas vezes abandonasse seus escritos em prol da militância. Então, grosso modo, essa é a ideia do anarquismo, certo? Bom, agora vamos para a Gramsci e os intelectuais orgânicos. Ora, quem foi Gramsci? Gramsci foi um teórico marxista, né? Ele parte da ideia marxista, só que ele vai propor uma ideia diferente da de Marx, mas ele parte também dessa ideia dialética, da sociedade crítica, né? Só que, para Gramsci vai dizer assim, olha, não é a infraestrutura que forma as ideias, não é a base da sociedade que forma as ideias. Gramsci vai dizer, é a superestrutura, ou seja, são as ideias que formam a infraestrutura, que formam a base da sociedade. Mas ele vai dizer assim, essa ideia formada na superestrutura, ela tem que vir por meio do chamado intelectual orgânico. E o que seria esse intelectual orgânico? O intelectual orgânico é aquele que pensa a sociedade e, ao mesmo tempo, age naquilo que está pensando. Estuda e, ao mesmo tempo, vive o que está estudando. Isso é o intelectual orgânico. Ele vai dizer assim, é por meio da formação na luta, é por meio da formação do trabalhador
naquilo que ele vive e sofre na pele, que vai fazer com que esse mesmo trabalhador tome consciência das coisas e modifique o mundo, transforme o mundo numa sociedade mais justa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro o que seria o intelectual orgânico. Digamos que tenham dois pesquisadores. Um pesquisador, como é o nome de um bairro chique aí em Euclides da Cunha? Qualquer bairro assim, no centro, né? Vamos colocar o centro aí. Centro que tem as lojas. Digamos que uma pessoa mora ali no centro, na mordomia do lugar mais chique de Euclides da Cunha, e resolva estudar o trabalhador rural. E resolva fazer uma pesquisa sobre o agricultor que vive de roça. Ora, Gramsci vai dizer que esse cara nunca vai compreender de fato o que é ser um trabalhador de roça. Ele nunca vai entender de fato os problemas desse trabalhador da roça. O que seria o intelectual orgânico nesse exemplo que eu estou dando? Seria uma pessoa que trabalha na roça, que todo dia pega a enxada para ir lá para a roça capinar, que planta o feijão, planta o milho, que sai de madrugada, que sofre as dificuldades da seca. Essa pessoa resolve estudar o homem do campo, mas ele é o homem do campo. Resolve se aprofundar nas teorias que fundamentam a convivência com o semiárido, a convivência com a seca, o trabalhar e produzir na terra do sertão. Ora, essa pessoa que mora na roça, nasceu e se criou nesse tipo de vida, se ela resolve estudar e resolve se aprofundar nisso, ela é um intelectual orgânico, porque ela está pensando a vida na roça, estudando a forma de sobreviver na seca, mas ela também vive aquilo. Ela sofre na pele aquilo. Isso é o que é o intelectual orgânico. Aí Gramsci vai dizer assim, essa pessoa que está na roça, que vive todos os sofrimentos da terra e resolve estudar isso, ela vai compreender muito mais as coisas do que aquele que está no centro de Euclides da Cunha, nunca pisou numa roça e quer estudar o homem do campo. Né? O verdadeiro intelectual para Gramsci é o intelectual orgânico, é aquele que pensa as coisas, estuda as coisas, mas também vive o que está pensando. Grosso modo é isso. Essa é a ideia do intelectual orgânico de Gramsci. E, por fim, ele vai falar da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt surgiu na Alemanha. Né? Frankfurt é uma cidade da Alemanha. Né? Então, a Escola de Frankfurt surgiu na Alemanha em 1925, representada por Marx Horkheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, Jürgen Habermas, entre outros. Então, esses teóricos, os frankfurtianos, formularam o que ele chamou de teoria crítica da sociedade. É na escola de Frankfurt que vai ser aprofundado essas teorias socialistas. É a escola de Frankfurt que vai trazer novas leituras dessas teorias socialistas.
que é a teoria crítica da sociedade, que opõe-se ao chamado teoria tradicional. Então, as teorias tradicionais que surgiram no iluminismo, ordem e progresso, essas os contratualistas, essas teorias que só dão um fundamento ao capitalismo e às ciências positivistas serão questionadas pela escola de Frankfurt, né? Então, nela incluem a herança marxista e as diversas interpretações desse pensamento. Então, assim, pega o pensamento de Marx e também as interpretações do pensamento de Marx. Serão aprofundadas pela escola de Frankfurt, né? Por exemplo, estuda e faz a crítica ao dogmatismo de Lenin, leninista e stalinista, né, que foram os que desenvolveram a teoria marxista na época da Revolução Russa. Né? Os frankfurtianos criticam a noção de progresso e condenam a violência, analisando as sociedades tecnocratas, altamente tecnicizadas e racionalizadas, denunciam a perda de autonomia do sujeito. Ou seja, é a escola que vai trabalhar todas essas teorias críticas e fazer uma nova leitura diante da nova realidade que a sociedade vai apresentando. Bom, basicamente é esse o conteúdo que eu quero que vocês se apropriem para a prova. Mas não só isso. Lembre-se, os conteúdos da prova que nós iremos fazer na semana que vem é a junção daquilo que nós estudamos no capítulo 20, que foi, por exemplo, a construção do Estado moderno, o liberalismo. Né? Nós falamos, por exemplo, de Maquiavel, nós falamos, comentamos a obra dele, O Príncipe, falamos de alguns conceitos de Maquiavel, como virtude, fortuna. Tudo isso é todo o conteúdo. Então, nós estudamos, por exemplo, a ética em Maquiavel, a ética que é diferente da ética política da ética individual. Nós falamos das teorias contratualistas. Então, nós, antes dessa discussão da teoria socialista, nós falamos dos principais contratualistas. Então, nós falamos de Hobbes, né? Nós falamos de Montesquieu, nós falamos de Locke, Montesquieu e a ideia dos três poderes. Né? Nós falamos de Rousseau e do liberalismo como um todo. Os aspectos do liberalismo clássico. Falamos de Hegel, que eu até citei um pouquinho ele agora, para só depois nós entrarmos nessas teorias socialistas. Então, é esse conteúdo todo do capítulo 20 e do capítulo 21 que nós teremos como base para a prova da próxima semana. Eu vou terminar por aqui e eu vou colocar, além do link dessa aula de hoje, vou colocar também, vou pesquisar algum material bom sobre Marx, para que vocês se apropriem mais da teoria marxista, que é o objeto de discussão dessa aula de hoje. Porque nós falamos dos anarquistas, mas a base maior do pensamento socialista é o pensamento marxista. Né? Então eu vou pesquisar um link. Eu tenho, mas não sei se suporta no grupo do WhatsApp. Mas se não suportar, eu vou pegar para pesquisar o link e coloco para vocês. Ou então eu coloco no grupo do
YouTube, eu boto no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Então, assim, eu vou encerrar aqui, mas como ainda falta um tempo, quando eu colocar o link dessa discussão sobre Marx, vocês assistam também, certo? E lá no grupo de WhatsApp eu também coloco a frequência, ok? Tudo bem? Ok. Beleza, então. Um abraço para você.